Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Closer, a série para deixar você... Opa. O podcast para deixar você mais pertinho da sétima arte. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje estou muito empolgado porque a gente vai falar sobre uma série que eu gosto demais, que infelizmente acabou, ou felizmente, porque ao contrário de muitas séries aí que nós acompanhamos durante muitos anos, né, que acabam, né, perdendo ali o seu rumo, acabam finalizando de uma forma questionável, essa série ela acabou aí, encerrou o último episódio num momento muito interessante, terminou por cima, uma qualidade excepcional, que é Si, uma série aí que passou por baixo dos radares aqui no Brasil. Eu não sei porquê, porque é uma série muito boa. É uma série que fez relativo sucesso na gringa, mas aqui no Brasil são pouquíssimas pessoas que conhecem. E é uma série... Ninguém falava dessa série aqui, gente. O Zegiel me indicou e eu confesso que eu relutei em começar a assistir, porque, eu não sei, a premissa não me chamou muito. Eu acho que pode acontecer com muita gente também. Sim, um preconceito, né? Antes de assistir. Mas quando eu comecei a assistir, nossa, gente, eu não consegui parar. É isso. E só contextualizando, é uma série que não é uma série com atores, realizadores desconhecidos. Não, é uma série com o Jason Momoa, o nosso Aquaman. E o Jason Momoa, ele tem uma personalidade muito forte, né? Então, tem pessoas que não gostam, mas a maioria das pessoas gostam. Ele é um cara extremamente carismático. Eu sou fã dele desde quando ele foi o Khal Drogo em Game of Thrones. Não entendo quem não goste. Mas tem gente que não gosta. Eu sei que tem gente que não gosta, o que eu acho muito difícil, porque o cara, ele é muito carismático, ele é engraçado, ele tem time cômico, ele é engraçado, ele é divertido. É um cara que é shapeado, é fortão, é gato. E é um cara que, tipo... Meu, você vê as entrevistas do cara, eu acompanho ele no YouTube também. É um cara sensacional. E uma coisa que é interessante de mencionar, antes de a gente começar a falar da série em si, né, falando do ator, que é o grande nome dessa série, né? Tem alguns outros atores ali razoavelmente conhecidos, mas a maioria é desconhecida. O grande nome da série é, sem sombra de dúvida, o Jason Momoa, pelo menos na primeira temporada, porque depois a gente vai tendo umas certas surpresas aí ao longo das próximas temporadas, né? Mas a primeira temporada, o recurso que tinha foi dado para o Jason Momoa. E o Jason Momoa, eu acompanho ele, assim, antes até acompanhava mais, hoje em dia mais ou menos, mas ele é um cara que ele é praticamente um pirata, ele mora numa região lá bem natural, assim, ele com os filhos dele ficam escalando as montanhas lá, é um cara bem natureza, assim, bem família também, é um cara bem rock and roll, e para os que trabalham na mesma área que eu, né, com audiovisual, quem já fez alguma coisa ou tem pretensão de fazer alguma coisa aí relacionada a cinema ou audiovisual em geral, a Red, que é uma das grandes marcas aí de câmeras, né, câmeras de cinema, fez uma câmera, mandou ali de presente para ele uma linha de câmera assim, especial ali para o Jason Momoa, né? Então ele ganhou uma dessas câmeras, foi uma linha que saiu ali de uma edição limitada, que é uma Red que ela é totalmente dourada, ela parece feita de ouro, assim. E aí tem vídeo de ele testando a câmera, ele ganhou uma câmera de presente e tal. Então foi muito legal isso daí. Fica aí quem ficar curioso, né? Quem gosta de câmeras, assim como eu, que é viciado em ver todo o material que tem na internet aí sobre câmeras, lentes e esses equipamentos. Tem aí um vídeo muito legal do Jason Momoa testando ali uma Red toda feita de dourado ali, parecendo feita de ouro. Então fica a dica aí. Bom, então vamos falar sobre Si. É uma série, como eu já falei, né, incrível, que eu adorei, que está disponível na Apple TV Plus, ok? Se está passando em alguma outra plataforma de streamer aqui no Brasil, não é do meu conhecimento.
tá, pessoal? Eu assisti na Apple TV Plus, que se passa no futuro distópico, em que a sociedade, em que a humanidade perdeu o sentido da visão, porque houve algum tipo de epidemia, me corrija se eu estiver errada, tá, Gisele? Que dizimou, tipo, 9/10 da população. Vocês imaginam, de 8 bilhões de pessoas, sobraram, tipo, 200 milhões. E essas pessoas, as pessoas que sobreviveram, as pessoas que vieram depois, né, perderam o sentido da visão. E já tem tanto tempo que as pessoas não enxergam que a visão acabou virando uma lenda, né? E as pessoas começaram a ficar com raiva da visão, achando que a culpa de o mundo ter, entre aspas, acabado, né? E a gente ter perdido essa capacidade, esse sentido, foi da própria visão. E a série então começa quando, em uma vila, a vila do Jason Momoa, que é o nosso protagonista. Baba Voss, conhecido como Baba Voss, o grande Baba Voss. Isso, o famoso Baba Voss. Adoro esse nome, inclusive. A mulher dele dá à luz a gêmeos. Aliás, só contextualizando, não é que a mulher dele dá à luz a gêmeos. Ele acaba, uma mulher, num dia, acaba aparecendo lá na vila, precisando de ajuda, e com um passado completamente misterioso, e ele acaba se apaixonando por ela, mesmo ela estando grávida de outro pai, né, de outro homem. E aí essas crianças nascem, e quando elas nascem, por incrível que pareça, né, por um capricho do destino, elas nascem com a visão. E aí cabe, né, ao Baba Voss e a sua família, né, que é composta por... Deixa eu fazer minha colinha aqui. Que é composta pela sua esposa, né, e a líder espiritual ali que eles têm, né, tipo uma líder, a Paris, né, que é tipo uma líder espiritual, uma sacerdotisa, uma xamã que tem ali na vila, né, que é meio que parente deles, ou muito aliada deles ali, muito próxima da família. Tem a Magra, que é a nova, né, a esposa do Baba Voss, e tem o Baba Voss, que na verdade ele não é um líder ali na comunidade, mas ele é um dos grandes nomes na comunidade, simplesmente por causa do seu porte físico. Ele é o maior, sem dúvida, o maior guerreiro ali dessa vila, né? Então, por causa disso, por ser um exímio caçador, um defensor da vila, ele acaba sendo ali um nome importante nesse local. Porém, temendo ali pelo destino dos filhos, né? De como que essa comunidade pode reagir, ele acaba escondendo esse dom, essa habilidade dos seus filhos, da galera ali que eles conhecem. Gente, pode até assustar essa coisa de, nossa, você assistiu uma série em que os personagens são todos cegos, que coisa chata. A série deve ser ruim. Mas, pelo contrário, gente, a série, nossa, é uma das melhores. Qual que foi o ano que foi? Que ela foi lançada, Gesiel? Nossa, eu não me recordo. 2019. 2019, exatamente. Com certeza deve ter sido uma das melhores séries do ano e passou batida aqui no Brasil, que é muito triste. E o fato dos personagens serem cegos, eu acho que acaba sendo a grande força da série, porque como o elenco não é cego, eles tiveram que fazer um trabalho, né, muito bom para fingir que são cegos, né? Porque uma pessoa que nunca enxergou não se mexe como nós, não anda como nós. Então, é complicado. E a série ficou muito boa. Eles fizeram um trabalho excelente. E é curioso também a gente mencionar um fato interessante que rolou até uma certa polêmica, os atores ficaram meio chateados com algumas coisas, porque eles fizeram um trabalho de preparação de corpo muito extenso, muito complexo. A gente realmente... Nós somos convencidos rapidamente que aqueles personagens são mesmo cegos, porém...
eles têm, mesmo assim, a equipe de efeitos visuais, eles colocam ali um efeito para deixar os personagens ali com o olho meio cremoso, né, como se realmente eles tivessem perdido a visão. Então rolou uma certa polêmica, porém eu adoro os olhos deles, eu acho que fica uma coisa meio misteriosa, assim, acho que fica muito legal. E pra mim não tive nenhum problema com isso, apesar de eu entender esse lado do ator também, né, de toda a performance ali que é muito bem realizada, e de todos os personagens ali, na minha opinião, um dos que mais tem a movimentação mais icônica é o próprio Jason Momoa. Você percebe que mesmo o cara sendo um ator do Blackbusters, né, ele é um cara que, ele não é só um rosto bonito, ele é um cara muito talentoso, é um excelente ator. Porque a gente pega esses atores brucutus, a grande maioria deles, tipo atores como até o próprio Keanu Reeves, a gente pode colocar ali o Dwayne Johnson, esses atores mais brucutus, eles têm geralmente a mesma expressão todo momento, né? E o Jason Momoa, apesar de ele sempre, né, por causa do tamanho dele, do porte físico, ele sempre entrar com esses personagens de ação, a gente percebe que ele é sim um excelente ator, ele tem nuances, ele consegue trabalhar nuances, bem versátil, bem né? versátil, ele tem esse preparo físico muito interessante, seja nos momentos gerais da série, assim, mas especialmente nos momentos de ação, eu acho que são extremamente bem coreografados, extremamente bem realizados pelo ator. Então eu acho que fica aí. Mas se você não estava convencido ainda de assistir essa série, esteja convencido agora, porque você vai ver uma excelente performance do Jason Momoa em todas as temporadas. Não cai de nível, muito pelo contrário, o nível só sobe, só aumenta. Com certeza, e pra quem tá se perguntando, são 3 temporadas, tá, pessoal? A série foi de 2019 até 2022, está disponível, como eu disse, na Apple TV Plus. Bom, a gente falou do Jason Momoa, mas o resto do elenco também é muito incrível. Eu especificamente não conhecia, tá? A Era Hilma, que faz a Magra, mulher do Baba Voz, do Jason Momoa. Ela, além de ser muito bonita, muito atraente, que mulher bonita, ela também é uma excelente atriz. Eu tenho algumas preferências de atores. Eu acho que tem atores muito bons. Tem um destaque aí que eu acho que quem rivaliza com o Jason Momoa, não que os dois personagens sejam rivais, eles são, mas não são eles que rivalizam diretamente, mas eu tô falando no quesito de atuação, é a Sylvia Hoeks, que é a rainha Kane, que a gente vai descobrir que tem eu não vou dar spoiler aqui, mas ela tem uma relação ali interessante a ser desenvolvida com a personagem da Magra. E a Sylvia Hoeks, eu também não conhecia essa atriz, ela come com farofa em todas as temporadas. Ela é a vilã que a gente adora odiar. Tem também o personagem do Christian Camargo, que tem um nome... Tamak Tijun, Tem um nome que eu adoro, que é o Tamak Tijun. Eu adoro esse nome desse personagem. E ele é o primeiro vilão que a gente conhece, né? Porque a gente tem que entender que na primeira temporada, os primeiros conflitos são que tem um destacamento de soldados ali, os caçadores de bruxas, que como são chamados os caçadores de pessoas que têm visão. Aí, mas as pessoas que têm visão morreram? Não tinham morrido? Morreram. Porém, tem uma coisinha aí que é desenvolvida logo no começo da primeira temporada e que a gente vai entendendo ao longo das outras temporadas também, tá? Mas voltando ali ao primeiro conflito, é que o Tamak Tijun, que é um grande guerreiro, ele está liderando ali um destacamento de caçadores de bruxa para seguir ali uma pista de uma certa mulher que deu à luz a filhos com visão, tá? Eu já vou explicar por que eles sabiam que ela tinha visão, mas eles estão caçando essa personagem e agora os filhos os filhos da Magra e o Jason Momoa e o Baba Voss, que na verdade é o pai adotivo das crianças, essas crianças não são mais crianças. Então agora a gente conhece a Haniwa
e o Kofun, que são os filhos ali jovenzinhos, né? Acabaram de sair da adolescência, estão entrando na fase adulta, que são esses dois personagens gêmeos que ambos têm visão. Mas é aí que acaba o talento, na minha opinião, porque eu não gosto do Kofun e da Hanwha. Nem eu. Apesar de eu entender, né, que eles são ali muito importantes para a trama, haja vista que grande parte das temporadas, do começo da primeira temporada, da segunda temporada, e, né, queira ou não, também tem grande influência na terceira temporada, é em torno desses dois personagens, que teoricamente, a uma primeira vista, eles são extremamente raros, a gente não sabe se existem mais deles, mas são duas pessoas que conseguem ver. E já ouviu aquele ditado... em terra de cego, quem tem um olho é rei, então é exatamente isso, né? Se tem duas pessoas que têm visão, elas podem influenciar os rumos políticos dessa sociedade que nós somos apresentados. E o quão esquisito é chamar esses caçadores, né, serem chamados de caçadores de bruxas. O simples fato de a pessoa enxergar, pensa bem, faz dela uma bruxa. Mas faz sentido, porque o que a gente considera como bruxa? Uma pessoa que tem recursos que ninguém mais tem, né? No caso, magia, feitiçaria, poderes. E o que eles têm? Eles têm a visão, que nada mais é nesse mundo do que poderes místicos, né? Eles conseguem enxergar o que ninguém mais consegue enxergar. Não, faz muito sentido. É esquisito, mas faz muito sentido, é legal. Exatamente. E aí tem esse destacamento, né? A primeira temporada é basicamente isso, eles fugindo do Tamac de Jun. Enquanto isso, a Rainha Kane está lá nessa comunidade que eles têm numa cidade que fica ali embaixo de uma como é que chama? De uma represa, né? Então eles têm ali energia elétrica. Não tem energia elétrica. Eles têm alguns aparatos. Tem energia elétrica, tem alguns aparatos ali, um gerador, umas máquinas que funcionam ali. E eles têm uma vida, né? É um grupo muito grande de pessoas. Então é como se fosse um reinado, né? A gente tem ali espécies de países, vamos dizer assim. Ou reinados, como se fosse uma sociedade medieval, né? Até porque pequenos reinos. Pequenos reinos. De uma certa forma, a gente regrediu. Exatamente, porque a sociedade regrediu, né? Então nós temos esses clãs que tem ali cada um tem sua política própria e vez ou outra, o que é natural, eles acabam entrando em conflitos, entrando em guerras, né? E é óbvio que a gente vai começar, né? Se numa primeira temporada as escalas são menores de perseguição, é claro que, conforme a notícia da existência do Kofun e a Hanwha, eles vão começar a ter uma disputa política, né? Então as disputas políticas começam a ficar mais acirradas. E aí, uma coisa que eu acho que é muito interessante é que o universo, naturalmente, como uma série de ficção, uma série de fantasia, ele começa a se expandir e ele se expande de uma forma muito interessante, muito legal, que eu gosto pra caramba. Então a gente acaba conhecendo ali ao longo do enredo das próximas temporadas, a gente começa a descobrir, e esse é um ponto de virada muito interessante, quando a gente começa a descobrir o passado do Baba Voss. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente tem em algum momento, logo na primeira temporada, quando o Baba Voss está ali, ele com o Kofun, e eles estão cercados por assassinos, a gente entende até certo momento que o Baba Voss é um grande guerreiro. Mas aí o Baba Voss, ele se revela uma espécie de assassino, quando ele simplesmente derrota uma quantidade gigantesca de mercenários, de uma forma que nenhum homem comum poderia ser capaz de derrotar. É uma cena que eu acho excelente e é onde muda ali a dinâmica geral da série, né? Então agora a gente percebe que o Baba Voss, ele não é um cara comum, não é simplesmente um guerreiro que, por ser muito forte, se destacou ali. Não, ele pertencia a um clã de mercenários assassinos. E que esses mercenários assassinos, eles começam esse passado do Baba Voss começa até porque então ele tinha sido dado como morto, e agora que a notícia que ele está vivo é revelada, eles começam a vir atrás do Baba Voss. E aí começam uma série de problemas.
São todos muito interessantes os personagens. Inclusive eu quero me voltar agora rapidinho, se me permitem, a Paris. Eu gosto muito da Paris. Acho ela assim fundamental, porque ela acaba sendo uma influência muito grande para os gêmeos, né, que enxergam. E ela sim, eu acho que ela tem uma sabedoria superior das outras pessoas, mesmo sendo cega também. Gosto muito dela. Eu gosto da Paris, eu acho que ela é uma personagem, sim, essencial, mas eu não consigo nutrir um amor pela personagem. Não sei porquê, eu gosto dessa atriz, mas eu acho ela aquela atriz que tem que estar ali, sabe? Essa atriz, a Alfre Woodard, ela é uma boa atriz, ela entrega o que precisa ser entregue, e ela deu uma crescida nos últimos tempos, assim. Ela é aquela atriz que sempre tá ali na série, só que é uma atriz que, passado algum tempo, você esquece que ela tava na série. Por exemplo, daqui a 5 anos, se você vê-la em uma série, muito provavelmente você não vai lembrar que... Você vai falar, já vi séries com ela. Mas você não vai lembrar que ela estava na série do Si. Porque ela sempre faz esse mesmo papel, da mulher mais velha, que é a conselheira, que também fala agressivamente quando precisa, que enfrenta... Ela é sempre essa mesma personagem. Ela fez esse mesmo personagem na série aquela série da Netflix lá, bicheiríssima, Luke Cage. Se eu não me engano é o Luke Cage que ela faz. Eu acho que é isso mesmo. É uma das séries ali, se não é do Luke Cage, é da... Mas eu tenho quase certeza que é do Luke Cage. Porque tem a comunidade preta e tudo mais. É do Luke Cage, sim. Mas ela é ela participou dessas séries aí do que formou os Defensores lá, né? Que, tipo... Cada uma mais desastrosa que a outra. Eu só gosto de Demolidor e mais ou menos de Jessica Jones. O resto é tudo ruinzinho. Nossa, Punho de Ferro é uma das coisas mais bizarras, mais sem vergonha que eu já vi na minha vida. Enfim, mas não vamos falar disso não. Então, assim, eu gosto dela, eu acho que ela entrega tudo que precisa entregar, mas ela não é uma personagem que me marca tanto. Tanto que eu gostava dela, mas as cenas dela não eram as cenas que mais me impactavam. Agora, quando aparecia a rainha Kane, eu parava tudo que eu tava... Opa, rainha! Eu sabia que era cena boa. Sempre, mesmo depois que o Tamaok Tijun, ele tem um ponto de virada, porque, galera... Ele não é apenas um simples capanga, ele não é o vilão ele não é apenas o vilão da primeira temporada, ele é um personagem recorrente que vai ficar até a terceira temporada, o que é surpreendente, porque em vários momentos eu falei, putz, agora é o momento desse personagem se despedir e ter uma morte épica, e não, ele não só não morria, como ele se reinventava e se tornou sim um dos personagens mais relevantes na história e um dos mais amados pelo público também, o que eu achei sensacional. Uma coisa interessante da série também é que ela tem a Olivia Chang. Quem assiste as séries séries em geral, né? Você vai perceber que ela também é um rostinho muito recorrente, que aparece em várias séries. Por quê? Atrizes como Olivia Chang, que é uma atriz oriental. Atrizes como Alfre Woodard, que é a Paris, né? Que é uma atriz negra, mais velhinha. Esses atores, eles são um padrão, eles são um estereótipo. Então, sempre que você precisa... eu preciso de uma senhora preta que vai ser razoavelmente sábia. Coloca a Alfre Woodard. Eu preciso de uma oriental que saiba lutar, mas que não roube o protagonismo de ninguém. Coloca a Olivia Chang. Então, ela já apareceu... Se você falar pra mim, ela apareceu em qual série? Sei lá o que, do Amanhã, lá da Marvel, ou ela apareceu naquela série lá que tinha nossa, minha memória tá péssima hoje, que tinha o Wilson, acho que é Wilson, lá, aquele tiozinho que morre no primeiro filme do Vingadores, que ele morre pra se sacrificar lá, pro Loki, enfim, ele tem uma série. Se falar pra mim que ela participou de qualquer uma dessas séries, eu vou acreditar. Na verdade ela participou de Arrow. Tá bom, vou acreditar. Porque tanto faz, ela só vai estar ali pra fazer esse personagem. Ela é boa? É. Eu gosto dela em cena? Adoro. Mas eu não consigo me lembrar de papéis dela. Eu sei que ela estava em tal série. Se me falar que tá em tal série, eu acredito. Entendeu? Então são atores que eles têm um perfil, que é o personagem coadjuvante,
que tem alguma relevância na série. Agora, se você me perguntar sobre Dave Bautista, eu sei que ele foi o vilão da segunda temporada de Si. Porque é um cara, é um protagonista. Ele é um ator protagonista. Tá? Então, por exemplo, tem um ator que também é nesse perfil que eu falei, que eu acabei de definir, esse perfil de que tem que estar ali cumprindo tabela, porém é um ator que eu acho mais marcante, que é o Hun Lee. Ele tem é um ator oriental, eu não sei se ele é japonês, ou eu acho que ele é chinês. Mas esse ator, eu gosto muito dele. Eu gosto dele desde a série Banshee. Eu não sei se alguém assistiu essa série, alguns dos nossos ouvintes assistiu essa série, mas essa série, assim como Si, é uma série que não fez sucesso no Brasil, poucas pessoas conhecem, mas é uma série com Anthony Starr, o Homelander de The Boys. E tem o Hun Lee. E o Hun Lee, ele sempre me marcou, porque eu sempre gostei muito desse personagem. Porque ele é um chinês que quando precisa luta, tem uma língua extremamente afiada, né? Aquele cara venenoso, que sempre tem uma respostinha pra dar. Mas ele é um cara exótico, é um cara que ele tem presença. Acho que essa é a palavra. A Alfre Woodard, a Paris, e a Olivia Chang têm menos presença do que o Hun Lee. O Hun Lee, o Hun Lee, ele tá numa série chamada Warrior, da Netflix, que é uma série que foi escrita, pasmem, foi escrita pelo Bruce Lee. É uma série que o Bruce Lee, ele havia escrito e ele iria produzir essa série e tudo mais, já estava tudo autorizado, e aí ele faleceu. E depois do falecimento dele, essa série, ela foi levada para o ostracismo, até recentemente que algum produtor resolveu produzir essa série e ela está na Netflix. E é uma série que naturalmente deveria ter sido interpretada, né? O protagonista deveria ter sido interpretada pelo Bruce Lee, mas não, eles conseguiram achar um ator muito parecido com o Bruce Lee, e a série é muito boa. Para quem gosta de artes marciais e uma trama mais pé no chão, é uma série que trata sobre uma comunidade chinesa, né, em Chinatown, mas é a Chinatown de São Francisco, se eu não me engano. E ali tem as gangues, né? As gangues chinesas, que são as tríades, e elas vivem sempre em conflito. E ao mesmo tempo eles sofrem preconceito dos norte-americanos, né? Que na verdade, o que são os norte-americanos? São colônias brancas. Então tem os irlandeses, que são os principais rivais dos chineses, mas ali também tem alemães, tem ingleses, né? Enfim, a gente conhece ali como é que é o balaio ali da América, né? Até como é o Brasil, né? O Brasil nada mais é do que um aglomerado de colônias, né? Então, só que a diferença é que aqui no Brasil a gente aceita todos os imigrantes, né? E os outros países não. Eles têm um grande preconceito, ali qual é o nome de quando eu tenho preconceito com outra raça? Não é xenofobia. Então, a gente sabe que os outros países, né, grande parte dos outros países da Europa, a América do Norte, eles têm muita xenofobia, né? Então, é meio que os chineses sofrendo com esses preconceitos, ao mesmo tempo que eles têm que lidar ali com as próprias questões das tríades, né? As questões da realidade dos chineses, que naquela época, da mesma forma como hoje a gente tem o tráfico de várias drogas ilícitas, na época eles traficavam o ópio, né? Então é uma série muito bem produzida, e que é uma pena que ela não foi interpretada pelo Bruce Lee, mas é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana ela estar sendo produzida. A gente tem ali já... finalizamos uma terceira temporada, estamos indo para uma quarta. Está sendo ali produzida e respeitando os conceitos criados pelo Bruce Lee, as ideias do Bruce Lee. Então eu acho isso muito bacana. Mas voltando para Si, eu falei isso só porque o Hun Lee está na série Warrior. Também estava em Banshee, e ele também apareceu em várias outras séries aí, geral, deve ter aparecido em Arrow, enfim, essas séries menores aí, não menores, né, mas séries ali rotineiras que passam aí na CW da vida, na Warner e em geral, e ele está em Si, tá, e ele tem uma relação ali de meio que mestre e discípulo ali com o Kofun em alguns momentos, né, enfim.
É um personagem que, na minha opinião, tem mais carisma do que as outras duas, tá? Mas nós temos um elenco muito interessante. A gente tem o Dave Bautista, que eu não posso me alongar muito na participação dele, porque ele tem... Eu vou dar muito spoiler, e eu não quero que vocês tenham spoilers. Eu quero que vocês assistam a série. Mas tem Dave Bautista e, pra quem gosta de briga de brucutu, não apenas temos Dave Bautista. Nós temos Dave Bautista contra Jason Momoa. Né? Então é o Edo Voss contra o Baba Voss. Já deu pra saber que eles são parentes. Então eu acho que é muito legal. Ao longo das temporadas a gente vai conhecendo alguns personagens muito interessantes. Por exemplo, a personagem Charlotte, da Olivia Chang, que acabam sendo, né, naturalmente que vamos ter perdas, porque é um mundo muito violento. Então eles vão sacrificando alguns personagens pelo caminho. O que faz bastante sentido, até porque se não morre personagem não tem consequências, né? Então a história, para ela ser dramática, para ela ter um peso dramático, ela precisa dar essa sensação de consequências. Então, como que eu posso chamar um mundo de violento se só morre figurantes? Não, então a gente tem algumas perdas ali, várias perdas ao longo da série, de vários personagens importantes. Como o Gisele falou, deu pra perceber como esse elenco é especial. Mas não só isso, né? A série, em todos os sentidos, eu acho que ela é uma série mais especial, uma série que se destaca em meio a esse oceano de... Como é que a gente fala? Mediocridade é uma palavra muito forte, né? Assim, de normalidade, ela se destaca. Eu acho que ela não se perde em momento nenhum. Eu digo em relação ao roteiro, né? Em relação à história. Acho que ela foi bem coerente, bem certinha. E a fotografia me chamou muita atenção. Eu acho linda a fotografia. A fotografia é lindíssima. Eu não sei exatamente onde a série é filmada, mas sempre são em locais assim com uma beleza exuberante. Eu jogaria fácil que poderia ser na Nova Zelândia, mas tipo, ou algo parecido, porque é muito lindo. É muito lindo, e não só isso, né, gente? A gente sabe que uma obra audiovisual, uma fotografia que funciona no audiovisual não necessariamente é uma fotografia bonita, e sim uma fotografia que auxilia na contagem da história. E eu acho que essa fotografia, além de ser lindíssima, ela auxilia muito na contagem de história, não só a direção de fotografia, mas também a direção de arte. Eu acho que, os caras que produzem os figurinos dessa série, os objetos de arte e os cenários, que eu sei que muita coisa também é feita por CGI, cara, é muito bem feito, é muito bem feito. É uma série, é uma grande produção, apesar de aqui no Brasil poucas pessoas conhecerem, mas é uma série que rivaliza até com The Last of Us, sabe? Porque, tipo, tem efeitos visuais que são muito bem produzidos. Ah, mas essa série não tem monstros, essa série não tem... Tá, ok, eu entendo. Ela pode até ser mais barata nesse aspecto de não ter que criar grandes coisas, assim como monstros, por exemplo, que eu sei que isso encarece demais a produção. Porém, os melhores efeitos visuais são aqueles que a gente não percebe que são efeitos visuais. Então, enquanto você assiste a série, em momento algum, você olha para os olhos dos personagens cegos e fala que são olhos feitos de CGI. Dá a impressão de que realmente são olhos pastosos ali de cegueira, tá? Mas não, aquilo não é lente, aquilo lá é CGI. E voltando pro cenário, a direção de arte é muito bem alinhada ali na questão da criação dos cenários, é tudo muito bem produzido, e a gente sabe que não adianta só você produzir cenários muito bem feitos para você criar uma ambientação convincente. Você precisa também ter uma complementação de CGI. Por quê? Porque a equipe de CGI, ela vai limpar os cenários, ela vai completar os cenários. Então vamos supor, tem umas cenas ali que tem um prédio totalmente destruído. A produção não necessariamente vai construir ou vai encontrar um prédio destruído daquela forma como foi feita ali a arte conceitual. Então o que eles fazem? Eles constroem uma parte e a outra parte é completada com CGI. Só que é tão bem feita, tão bem inserida ali no cenário, que você acaba não sendo capaz de identificar o que é cenário e o que é cenário digital. O que é cenário produzido, né, cenário real, e o que é cenário digital. Então eu acho que a série funciona muito bem nesse aspecto.
Cara, eu não lembro de alguma cena que eu olhei e fiquei tipo, mano, isso aqui tá fake, não lembro, acho que tudo muito bem feito. E a fotografia, com a fotografia e a direção de arte, com uma paleta de cores ali mais esverdeada, né, dá sempre essa sensação de selvagem, de futuro distópico, de sujo, de gasto. Tudo desse mundo, né, esse mundo antigo, esse mundo que já foi destruído, é gasto. Tá tudo arranhado, tudo lanhado, tudo marcado, né? Então, são sobreviventes em um mundo bastante duro. E um elemento aqui que a gente tem que inserir aqui na nossa explicação antes de finalizar também, é a presença do Jerlamarel, que é um personagem bastante interessante, que ele tem uma certa participação na primeira temporada e tem bastante participação na segunda temporada, diria até que ele é um dos personagens principais da segunda temporada, que é o pai das crianças, Haniwa e Kofun, o pai biológico dessas crianças. E ele é um cara que tem a visão, ele consegue enxergar. Então, o que esse cara faz? Ele viaja pelo mundo fazendo filhos para criar um exército, né, uma comunidade de pessoas que podem enxergar. Ou seja, essa comunidade ela tem a capacidade de mudar os rumos da história, né? E a gente acaba descobrindo ao longo das novas temporadas que Haniwa e Kofun não são os únicos que podem ver. Existem outras pessoas espalhadas pelo mundo que também têm esse dom. E eles são o novo futuro. Então isso acaba que gera uma nova perspectiva para esse universo, para esse cenário que nós somos apresentados. Por quê? Porque se no passado as pessoas perderam a visão e agora criaram essa comunidade com visão, e isso foi um grande problema, agora eles precisam entender que o futuro vai ser composto por pessoas com visão. Essas pessoas que têm visão, eles vão se reproduzir e vão produzir crianças que podem ver. Pelo menos essa é a teoria, né? A gente não sabe se isso vai funcionar ou não. Você vai precisar descobrir isso na série. Mas isso também é uma questão de que as pessoas... Mais uma questão que as pessoas que não podem enxergar vão precisar aprender a lidar com isso. Como que vai ser daqui a 10 anos quando não existirem mais pessoas que não enxergam, só pessoas que enxergam. Então a gente vai ser extinto, nós vamos sofrer preconceito. Hoje, se as bruxas são as pessoas que enxergam, daqui a alguns anos as bruxas serão as pessoas que não enxergam. Então a série ela sempre tem várias questões interessantíssimas ali pra gente poder dialogar ao longo da série. E eu acho que é isso que torna uma história boa. Quando você dialoga com questões da sua vida, da sua referência, da sua trajetória, e você acaba dialogando com essas questões ali ao longo dos episódios, ao longo dos personagens, e eu acho isso muito, muito, muito legal. E eu acho que se a gente não convenceu vocês ainda a assistirem a série, não tem mais o que fazer. Vocês realmente não vão assistir e vão perder, porque essa série é sensacional. Eu acho que é isso. Nós demos um bom panorama aqui pra galera do que foi Si. Vale muito a pena assistir. A série não é velha, né? É bem recente. E fica a nossa dica. Foi uma série sensacional. Ainda bem que o Jaziel me indicou. Foi um momento bem legal assistir essa série aí. Essa foi a nossa dica do 4º episódio do Closer. Se vocês quiserem falar com a gente, entrar em contato com a gente, por favor, deixem seus comentários no YouTube. Não se esqueçam também de seguir o nosso canal para receber os vídeos novos quando eles chegarem. Ok? Certo, galera? Também não se esqueçam de espalhar nossa palavra e de recomendar o nosso podcast para a família, para os amigos, para a namorada, para todo mundo. Tudo bem? Daqui a 15 dias a gente volta com mais dicas de filmes ou séries para vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais.